do espião venezuelano. E aí o contador João Muniz Leite, que eu espero, que eu também convoquei na CPI do crime organizado, que quem preside é um senador do PT, nem colocou em pauta para votação, ou melhor, ele mesmo decidiu tirar para nem ser colocado em pauta. E o contador João Muniz Leite, contador do Lula e do filho do Lula, confessou que lavava dinheiro, que o Lula e o filho do Lula lavava dinheiro para o PCC. Vocês têm ideia que o nosso presidente da República, além de ser condenado em todas as instâncias e retirado por causa de um CEP, teve todas as estruturas, governo Biden de esquerda, mandando dinheiro para imprensa esquerdistas, para influenciadores esquerdistas. Aí eu pergunto, cadê aquele influenciador esquerdista, aquele brasileiro, que eu esqueci o nome dele? Tenta lembrar para mim, que eu não acompanho. Fazia negócio de jogos aí, com crianças, e começou a ficar famoso. Esqueci o nome dele, que começou a apoiar a esquerda. Aí fomos, a USAID estava lá relacionado ao nome dele. Então, ele está quietinho. Então, tudo isso eu dizia para vocês. E agora eu vejo as pessoas repetindo, falando, o Brasil teve um golpe de Estado. Eu já dizia isso lá em 2023, depois do dia 8 de janeiro. 10 dias depois do dia 8 de janeiro, eu já disse isso, oficializei, denunciei para o próprio STF, Alexandre de Moraes, denunciei a PGR, denunciei para todos os órgãos que o Brasil tinha sofrido um golpe de Estado. Isso está tudo documentado, e cópias com os americanos. Felipe Neto, isso, gente, obrigado. Felipe Neto, cadê você? Não vai defender Lula? Não vai defender a relação do Lula? Engraçado que depois que o general foi extraditado para os Estados Unidos e começou a falar da relação do Hugo Chávez, Nicolás Maduro, com relação com o PCC e relação dele com narcoterrorismo, Felipe Neto, arregão você, hein? Você é um arregão. Podem compartilhar esse vídeo e mandar para ele. Você pode ter seus milhões de seguidores, que a minha filha lá atrás, no início do seu trabalho, ela seguia e ela não segue mais, de tanto lixo que você virou um lixo humano em compactuar com narcoterroristas. E agora muito me impressiona ver parlamentares ainda dizendo que é do PT. Eu disse para vocês que quem fosse do PT, em 2026, começaria a ter vergonha e começaria a estar com na mão. Aí veio a CPMI do INSS, que tem como presidente um senador de direita e um relator, um deputado de direita. Por que será que começou, então, as coisas acontecerem de fato? É engraçado que a gente não vê a direita envolvida em crime organizado, né? A gente não vê a direita envolvida em corrupção, né? Por que será que é só a esquerda, ou especificamente o PT, que ficou durante 15, quase 20 anos governando o nosso Brasil, dizendo que ia tirar da miséria? Então, todas essas viagens diplomáticas, entrou no avião presidencial dinheiro, drogas, malas para ser entregue e para trazer para o Brasil recursos do Nicolás Maduro. Por que será, quando o Lula tornou presidente, foi a primeira pessoa a ele convidar oficialmente de tapete vermelho para dentro do nosso Palácio do Planalto? Nicolás Maduro. E até então, né, Alexandre de Moraes, você dizia que quem dissesse isso era fake news e você censurava, né, Alexandre? O mundo dá voltas. E 2026 é o ano que a esquerda vai acabar.
Eu dizia isso para vocês, não percam a esperança, porque em 2026 vocês vão ver que quem fazia parte da esquerda vai começar a ir para a direita, centro-direita, tal. Então, o general Hugo, conhecido como Al Polo, ex-chefe de inteligência militar da Venezuela, tanto durante o governo Hugo Chávez e o governo Maduro, dos dois, hein? Começou a fazer delação premiada. Lula, Alexandre, é questão agora de tempo. Não há mais saída para vocês. Questão de tempo. E o que aconteceu hoje de manhã é uma prova cabal disso, de que o sistema do Lula está desabando. E eu denunciei para vocês a relação do presidente do Banco Master com lavagem de dinheiro e envolvimento com o PCC. Aí agora, essa semana passada, Globo, Jornal Nacional, começou a dizer que o Bolsonaro lavava dinheiro para o PCC. Vocês conseguem entender a ligação que acontece? A rede, uma interligada, uma com a outra. Essa menina está aparecendo aqui porque ela fazia parte também da lavagem de dinheiro. Então, eu não sei se essa imagem é real, porque está aparecendo várias outras imagens do Maduro sendo preso, inclusive essa daqui. Então, como a gente está na era de IA, a gente não sabe qual é a verdade. Pela posição que eles estão segurando a arma aqui, eu acredito que essa que eu estou mostrando agora não seja uma imagem real, pela posição que eles estão segurando um fuzil. E essa daqui eu só estou colocando a público porque foi uma rede de notícias americana que postou. Então, ainda vamos ver qual é a foto real, mas não importa. O que importa é que ele já está em solo americano. Já está em solo americano preso. E aí, Lula, não adianta fazer reuniãozinhas agora. Não adianta você fugir dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou 10 anos, mas chegou em Bin Laden. 10 anos, sem mudar o foco, gastando bilhões de dólares por ano para pegar Bin Laden. Para pegar Bin Laden. Olha o foco dos americanos. E agora eles focaram para cá. Eu dizia, não era à toa que o governo americano botou seu porta-aviões e toda a estrutura apontada para a América do Sul, não era para a Venezuela. E agora vai vir a caça às bruxas contra todos os integrantes do Foro de São Paulo, ligados ao narcoterrorismo. O chefe de inteligência de Hugo Chávez e do Maduro reconheceu e, aliás, denunciou a ligação direta do PT e do Lula, inclusive como eles mandavam dinheiro para o Lula. E isso vai ficar aos órgãos internacionais. Por isso que eu estou dizendo para vocês que nas eleições, o próprio Marco Rubio disse para mim que todos os órgãos internacionais vão estar no Brasil acompanhando as eleições de 2026, para não ter mais influência, não ter mais urnas fraudadas ou urnas sumidas, ou disseminando informações falsas, ou proibindo a direita de falar a verdade e permitindo que a esquerda falasse as mentiras. Não foi assim, Alexandre? E por isso que eu fui o único senador perseguido, censurado, sem salário, com tornozeleira, tudo que vocês podem imaginar. Por que eu fui o único senador? De 81 senadores. Nenhum dos 80 senadores sequer teve uma página tirada do ar.
um vídeo tirado do ar. Por que será que só eu tive tudo isso? Será que era? Será por que era? Medo. Medo porque eu estava e estou e estarei sempre revelando, mostrando provas e revelando o sistema. Eu pergunto, não tem nenhum senador que teve sequer um post tirado do ar pelo Alexandre de Moraes. Eu tive minha rede social por quase 2 anos, todas as minhas redes sempre fora do ar. Multa milionária de 50 milhões, eu fiquei 50 milhões de reais negativos, porque eu nunca teria esse dinheiro. E não sei de onde ele tirou esse valor. Fiquei 50 milhões negativos, fazendo com que o Banco Central cometesse um crime financeiro. E eu denunciei. Tive salário suspenso quase 2 anos. Ele achou que eu ia fazer rachadinha, porque ele bloqueou até eu receber Pix. Ele achou que os meus funcionários iam repartir comigo, mas ele se deu mal. Ele se deu mal. Não, ele tentou de tudo e não conseguiu. Agora, digo a verdade, que tem 41 senadores, quase 50, que também combateram. Começaram a ver o que eu estava dizendo era verdade e começaram a denunciar. Não posso tirar o mérito deles. Mas que só eu sofri as consequências concretas como único senador, agora vocês conseguem entender o medo que o sistema tinha da figura do senador Marcos Duval, que com muito orgulho foi eleito pelos capixabas, pelo Estado do Espírito Santo, enfrentando sozinho o sistema e colocando a público. Foi censurado, ficou calado, o sistema financiando a imprensa esquerdista para começar a jogar narrativa para vocês de que eu estava doido, que eu era doido, que eu estava afastado, que eu tinha sumido, que eu estava internado, tentando criar para tirar. Se você não pode derrubar o argumento, você derruba o argumentador. E hoje nós amanhecemos com essa maravilhosa notícia, que é uma primeira peça que começa a derrubar uma outra, que vai derrubar uma outra. Aliás, essa é a segunda peça, porque a primeira foi o general, que começou, de fato, a mostrar como ao Grupo Foro de São Paulo, como o financiamento chegava para o Lula. E o contador do Lula, que eu já, através da CPI, do crime organizado, que tem como presidente um senador do PT, aí vocês estão vendo que ali não vai dar em nada, o que vai dar, e está dando, é lá no INSS, por conta de ter 2 senadores, um senador e um deputado de direita. Vocês não conseguem entender, vocês esquerdistas não têm vergonha, vocês não conseguem entender ou perceber que a direita nunca se envolve com corrupção? Vocês não conseguem entender e ver? Quem não consegue, não entendeu e ver, vai começar a ver agora. Vai experimentar do remédio amargo. Eu disse para vocês lá atrás, quem era de esquerda, que me acompanha, que coloca aqui, você realmente dizia, pode botar, senador, você falava. Eu quero ver se tem gente que escutava eu dizendo isso lá atrás. Que esse ano, quem ficar falando que é de esquerda, está fora das eleições. Aqui no Estado, as pesquisas dão como um aliado do Lula em primeiro lugar para Senado. Mesmo se a pesquisa fosse verdadeira, que ela é manipuladora, daqui para frente acabou. Acabou. Qualquer um que... Eu, esses anos todos do governo Lula, eu nem sequer estava no mesmo ambiente para não respirar o mesmo ar que ele. Eventos onde tinham senadores e eventos diplomáticos, eventos com representantes internacionais, quando a chegada do Lula, eu era comunicado e eu saía antes, porque eu não queria respirar o mesmo ar
de um narcoterrorista. E eu mostrei tudo para vocês. E zombaram daquele pendrive laranja, que está na mão do Marco Rubio desde aquela época que eu postei. Então é isso, Brasil. Vamos assistir uma novela, não, melhor, um filme, porque o que vai acontecer daqui para frente nunca foi descrita em nenhum filme. E nós vamos ver o que vai acontecer. Acabou o PT. A direita... deixa eu até mostrar aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, antes de encerrar. Eu baixei aqui, eu não sei quem é, mas eu peguei ele fazendo uma leitura tão certa e precisa sobre 2026, que bate exatamente com o que eu dizia. Vou botar o vídeo dele aqui para vocês assistirem. É rápido, tá? Espera aí. Enquanto dificuldade enorme pela frente. Isso foi ano passado, tá? Daqui com a prisão do Maduro, ele vai entregar Lula, ele vai entregar o PT. Vamos ver muitos nomes de parlamentares do PT. Aí fica aqui a minha cobrança dos estados que elegeram senadores petistas. Vocês são corresponsáveis por colocar parlamentares do PT, do crime organizado, dentro do Congresso. E cabe apenas ao presidente do Congresso. Porque o que não falta é pedido de impeachment contra Alexandre, contra Gilmar, contra todos. Todos os senadores já assinaram várias vezes, tem vários pedidos de impeachment. Cabe agora a pressão ao presidente do Congresso Nacional. E cobrar do Estado a qual o presidente do Congresso foi eleito, cobrar da população e fiscalizar para que eles saibam votar agora em 2026, porque eles colocaram uma pessoa que, se fosse um de direita, sem rabo preso, já teria pautado o pedido de impeachment várias vezes e a gente não chegaria nessa crise que nós chegamos até hoje. Então, vamos cobrar. Quem lembra aí qual é o estado a qual o presidente do Congresso foi eleito? Coloca aqui nos comentários. Vamos ouvir o José Dirceu já dizendo, a gente chama de ato falho. Ele reconhece que o governo Lula foi eleito pela ajuda do Biden e fica com medo do que vai vir acontecer daqui para frente. Vamos lá. Não existe eleição sem participação dos Estados Unidos. Agora, em Honduras, ele apoiou um candidato, levou a Argentina, a Bolívia, o Uruguai, o Equador para apoiar. Então, vai ser uma eleição dura, dificílima. E precisa um partido à altura disso. Então, daqui até o começo da eleição, nós temos uma tarefa imensa do PT se reorganizar e de nós reelegermos Lula mais uma vez, porque os destinos do Brasil, não é só nosso, do PT, da esquerda, estão em jogo. Viram aí? José Dirceu dizendo que vai ser dificílimo. Ele nem poderia imaginar que o general espião da Venezuela estaria entregando o PT. Eu tive acesso a alguns desses documentos. Então, o que foi feito. Não dá para voltar no passado e refazer. Petistas, o Lula preso é questão de tempo. Mas eu disse que 2026 seria um ano. Na virada do ano, eu disse, aperte os cintos, que nós vamos ter 2026 com muita luta. Vendo muita coisa acontecendo e vendo muito esquerdista pulando do barco. Então, para quem via essa cena aqui e falava para mim, estou desanimado, Brasil, não sei o que lá mais, eu disse, espera, não perca a esperança, calma, as coisas vão acontecer, tem coisas que eu não posso contar, tem coisas que eu também não sei. É um jogo de xadrez diário, as peças mudam o tempo inteiro. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, anotem, salva essa parte do vídeo. Flávio Bolsonaro será eleito presidente do Brasil no dia 4 de outubro
de 2026. E eu, a pedido dos capixabas, serei um candidato à reeleição. Coloco aqui oficialmente. E agora vocês conseguem entender por que será que eu fui o único senador censurado, perseguido, com tornozeleira. Eu não respondo nem por nenhum crime, eu não respondo nem, eu não tenho nenhuma violação, nem de multa de trânsito. Eu não tenho nem multa de trânsito. Ficha limpíssima. Podem averiguar aí, nem multa de trânsito tem. E colocaram uma tornozeleira no senador em atividade. Bloquearam suas contas, seu CPF, até o Pix, até para não receber doação de Pix, e até o cancelamento do plano de saúde da minha mãe, que estava em tratamento de câncer. De 81 senadores, eu fui o único. Eu tive que dormir no plenário, vocês lembram disso? Agora vocês vão entender que tudo que eu dizia e que gerava pânico no sistema, e por isso que eu fui perseguido, e Bolsonaro está preso, porque também confrontou o sistema, Eduardo confrontou o sistema, Zambelli, Ramagem, todos que tiveram que sair do Brasil. Mas de senador, não é coincidência que eu fui o único que teve o gabinete invadido, porque a PGR tinha proibido o Alexandre de fazer isso. E furtaram equipamentos. E eu já denunciei isso. Tive minha casa invadida. E sabe o que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês, não agora, num evento de final de ano, num local que eu não vou dizer, e não vou dizer o nome da pessoa, mas um superintendente da Polícia Federal veio até a mim pedindo desculpas pelo que a Polícia Federal tinha feito comigo lá atrás. E que agora eles tomaram de novo a posse da Polícia Federal para denunciar Alexandre. Será que por quê? Porque tem ajuda do governo dos Estados Unidos, da inteligência americana, para deixar a Polícia Federal trabalhar e fazer o que tem que fazer. Então, Lula, Alexandre, Vorcaro, todos vocês, acabou. Esse ano é o último ano de vocês. E eu sei que eu posso perder minha vida por isso. Eu sei que eu posso perder minha vida por isso. Mas eu nunca vou recuar. Eu sempre disse para vocês, recuar jamais. Recuar jamais. E parabéns aos capixabas que tiveram coragem. Que mesmo as pesquisas dizendo que eu tinha só 5% de votos, enquanto outro candidato tinha 55% de votos, em primeiro lugar, que hoje é do PT, senador do Espírito Santo, na época que foi eleito, eu e mais um. Esse entrou para o PT. E eu, que o sistema estava dizendo que eu só tinha 5% de votos, fui eleito pelos capixabas. Ou seja, os capixabas mostraram que não são manipulados por pesquisas e nem pela imprensa capixaba, que tinha várias imprensas capixabas ligadas à imprensa esquerdista. Hoje tem várias. Nós só temos uma no estado que não é ligada à esquerdista. É a Rede Vitória. Até falou não, TV Vitória. Essa é imparcial. Então, vamos cobrar agora, a partir de hoje, de todos os eleitores do Amapá, para que cobre do seu senador, que preside o Congresso, que paute os nossos pedidos de impeachment. Não cobre mais dos senadores em geral, que todos nós já fizemos o nosso dever de casa. E temos que fazer outro dever de casa de trocar os que nada fizeram e os que blindaram o sistema. Já está viralizando aí vários senadores que blindaram o sistema durante esse período. Vamos manter os que foram aguerridos. É só pegar a lista de quem assinou o impeachment de Alexandre. Pronto. Não precisa ser o que foi censurado ou o que foi perseguido, não.
os que tiveram a coragem de assinar, botar o nome ali. Porque ao botar nome, o STF perseguia. Então, os que colocaram o nome para o pedido de impeachment, esses devem ficar em 2026. É só pegar a lista. São 41 senadores. Esses precisam ficar no Senado. O resto tem que sair para entrar novos senadores de direita. Aí nós teremos a maioria, como o Trump tem no governo dos Estados Unidos, a maioria, e por isso ele consegue fazer, está fazendo esse trabalho de limpar, não só a América, mas como limpar o mundo. Eu vou colocar